Bom dia a todos. É um super prazer estar aqui de novo. É muito instigante podermos discutir amplamente com atores diferentes que pensam diferentes e vivem setores diferentes. A solução que nós pretendemos para o acesso aos medicamentos está no conjunto dessas expertises nossas, né? Das nossas visões e das nossas possibilidades de estressar esse modelo até o limite de conseguir excelentes e efetivas incorporações, as mais relevantes, as mais interessantes para o Sistema Único de Saúde, com a maior eficiência, com a melhor relação de custo-efetividade, que é como o nosso ministro hoje colocou brilhantemente na palestra de abertura. Eu também represento um departamento, vocês sabem, um departamento de Ciência e Tecnologia, que é o departamento que cuida do acesso a tecnologias. A minha parte, no meu departamento, na nossa secretaria, né? No meu departamento, a gente cuida das incorporações, mas na nossa secretaria nós cuidamos do acesso como um todo a essas tecnologias, sejam elas medicamentos ou produtos para a saúde. Então, aqui também represento o nosso secretário, que hoje não pôde estar conosco, Dr. Marco Firman, e a nossa ideia é dar um panorama do que o que trata hoje a nossa oficina. Nós vamos trabalhar com a ideia do acesso de medicamentos, e eu vou até dividir acesso de medicamentos incorporados, porque a gente ainda tem um problema no Brasil para o acesso amplo de medicamentos já incorporados, já pactuados, comprados ou ressarcidos. Esse é um problema que a gente vai tratar de forma diferente. E o acesso a novos medicamentos, que é outro tipo de desafio que eu também vou tentar abranger. Então, estamos fechando na Conitec um ciclo dos primeiros 5 anos de trabalho, né? Então, quem acompanhou a gente, as empresas acompanharam bem, tiveram conosco durante todo esse tempo, gestores também de estados, municípios e do nível federal. A gente sabe que a Conitec tem essa incumbência de avaliar e recomendar novas tecnologias úteis, relevantes para o Sistema Único de Saúde para serem incorporadas. Eventualmente, excluir tecnologias que sejam obsoletas ou que já não tragam benefício e possam ser retiradas, mas sempre isso é um número bem menor de atividade, né? A nossa atividade principal é avaliar para incorporar. Nesses 5 anos de trabalho, mais de 160 novas tecnologias foram incorporadas no Sistema Único de Saúde e passam a ser objeto, né, como disse o Júlio, do problema, entre aspas, né? Porque os gestores têm que criar condições para que, efetivamente, essa tecnologia seja ofertada lá na ponta, no município dele, no estado, em todos os estados do país, da forma melhor, mais racional, mais economicamente viável, para que todos tenham acesso à tecnologia. Nós estamos falando num sistema único de saúde de cobertura universal. Então, sempre a gente persegue esse desafio de entregar esse produto, esse medicamento, essa nova incorporação para o elo do sistema mais longínquo que tivermos no país. Esse é um desafio difícil de se conseguir chegar a bom termo com ele. Mais de 80, próximo de 82 tecnologias foram recomendadas negativamente para não entrar naquele momento da análise no Sistema Único de Saúde. Qualquer fato, qualquer mudança, seja num novo fato de pesquisa clínica, muitas vezes o motivo da recomendação desfavorável é a incerteza sobre os benefícios e a incerteza sobre a segurança, porque a gente sabe que produtos hoje, cada vez mais depressa, entram no mercado, principalmente no mercado americano, que acaba dando leading para nós aqui, né? Uma das condições para um produto desenvolvido em outro país ser registrado no Brasil é que ele tenha registro no país de origem. Portanto, ele consegue rapidamente, um produto de uma multinacional, consegue rapidamente um registro no FDA ou na agência europeia, ele já está apto a ser registrado no país. E isso causa, muitas vezes, com pouca evidência ainda, muita incerteza a respeito dos benefícios. E nós, no Brasil, quase não
teremos chance de ter acesso a medicamentos para tratamento de doenças relevantes sem a interveniência do Estado, sem o uso do dinheiro público para a compra desses medicamentos e distribuição. A nossa população tem uma carência de recursos básica que ela consegue comprar remédios sintomáticos, mas não consegue, infelizmente, suportar um tratamento para a vida inteira de uma doença grave como esclerose múltipla, como artrite reumatoide. Então, o governo tem que estar nesta equação, senão a coisa não acontecerá. A gente não terá à disposição esses tratamentos com a continuidade que o doente precisa para ter um bom resultado. Então, nós tivemos experiência, quem é antigo na saúde sabe que os remédios para hipertensão arterial e diabetes, quando não eram distribuídos, que não estavam no menu de ofertas do Ministério da Saúde, via assistência farmacêutica, a gente tinha interrupções de tratamento. As pessoas compravam por um mês quando tinham dinheiro, depois passavam um mês sem tomar porque não tinham mais dinheiro. Elas iam ao pronto-socorro muitas vezes com crises hipertensivas ou com problemas relacionados ao diabetes, e quando você ia apurar a causa de base é que não havia uma sustentabilidade de um recurso familiar para bancar um tratamento barato, né? Que não é um tratamento de altíssimo custo, um tratamento simples. Então, essas são os desafios, né, da nossa área, incorporar para o SUS, pensando no que é relevante para o Sistema Único e para as doenças que afligem os brasileiros. Também é nossa competência atualizar mais de uma centena de protocolos clínicos que já existem, já foram feitos, né, durante todos os últimos 10 anos, talvez, e que precisam ser atualizados periodicamente. Então, um novo remédio entrando, uma nova linha de tratamento, ou a doença desenvolvendo mais conhecimento sobre aquela doença, esse protocolo tem que ser atualizado, e esse trabalho também é um trabalho que faz parte do menu de coisas que a Conitec tem que fazer. E, por último, a gente precisa monitorar o que foi incorporado. Será que o que está sendo incorporado está dando os benefícios esperados, né? Ou prometidos na pesquisa ou na literatura que nós consultamos para fazer o assessment ou a avaliação de tecnologias com vista à incorporação? Será que isso está ok? O remédio tem dado problemas, tem tido eventos adversos não esperados, ou mais graves ou mais frequentes? Então, essa parte é uma parte bastante difícil de ser feita. Então, o grande desafio que a gente passou nessa primeira fase da Conitec foi estabelecer esses processos de trabalho, como receber demandas, como avaliar no tempo, como soltar os relatórios, como comunicar essas informações com linguagem compreensível no país para os especialistas e também para a população. Como melhorar a participação da sociedade, criando oportunidades de consulta pública, de ouvir todos os setores, como desenvolver um processo que seja consolidado, que as pessoas entendam como ele funciona. Então, esse foi um grande desafio nesta primeira fase. Mas um desafio a mais foi construir expertise para nos ajudar, nos parceiros, nos grupos que vão ajudar a Conitec a avaliar essas tecnologias. Nós recebemos pelo menos 100 tecnologias novas ao ano para serem avaliadas, né? Mais ou menos 500 delas foram submetidas nesses 5 anos, uma média de 100 por ano, o que mostra que é muita coisa para se fazer avaliação de evidências científicas e estudos econômicos com a ótica do SUS, com os valores do SUS, para nortear o gestor se ele pode incorporar, quanto vai custar se ele desejar fazer isso e quanto ele vai ter que pagar, quanto vai ser o dinheiro que ele teria que ter, o recurso que ele teria que ter para manter essa incorporação numa difusão de tecnologia esperada nos próximos 5, 10, 15 anos. Porque uma tecnologia que entra provavelmente não sairá um ano depois. Ela vai se manter e, portanto, manter custos, né? Manter necessidade de orçamento para sustentá-la. Então, são estudos difíceis de fazer,
E eu sempre falo, né, que é muito mais difícil trabalhar na Conitec do que no NICE, porque lá eles tinham as universidades já tinham desenvolvido excelentes profissionais e times muito competentes para avaliar fazer estudos econômicos, modelos matemáticos. E quando o NICE chegou, já encontrou um ambiente propício para isso. Só que nós não, estamos andando, né, trocando a roda do carro com o carro andando, porque é preciso criar expertise em universidades. Então, esse projeto que o ministro acabou de falar sobre o Sírio-Libanês e o incentivo aos NATs, né, aos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em universidades, para avaliar tecnologias a pedido do juiz, a pedido dos agentes de direito, é muito importante para o desenvolvimento desses NATs. Eles terem serviço para fazer, eles terem supervisão de qualidade desse serviço e poderem escalar, e daqui 10 anos nós vamos ter um panorama completamente diferente, no sentido de termos mesmo expertise em universidades, ensinando alunos sobre avaliação de tecnologias durante a graduação ainda, o que vai modificar completamente o panorama do país. Então, a Conitec, nesses 5 anos, teve esses desafios para cumprir e a gente conseguiu dar conta do arroz com feijão, né, as coisas necessárias para se implantar como um órgão que vai avaliar, que é responsável por recomendar, que é responsável por dizer ao gestor quanto vai custar e qual o benefício que será incluído para o Sistema Único de Saúde. Só que nós temos que avançar. Então, como Jarba já falou, e o Dr. Pitt também coloca, aproximação entre uma agência reguladora, como a Anvisa ou como o FDA, e uma agência que incorpora tecnologias para um Sistema Único de Saúde, propicia que a gente seja mais rápido, que a gente consiga encurtar os tempos entre o registro e colocação de um produto no mercado brasileiro para comprar, para quem quiser comprar, né? E a avaliação necessária para que o comprador público principal, que é o governo brasileiro, possa cumprir rápido esse trecho e possa dizer: sim, é importante essa tecnologia para nós e nós vamos incorporar rapidamente, como foi feito no caso da hepatite C. Porque esse gap, essa lacuna de tempo entre sair o produto, ter um registro no Brasil, ou seja, ele já está apto para ser vendido, comprado e tal, e o tempo que a Conitec precisaria para avaliar com qualidade esses pontos de eficácia, segurança, comparado ao que já temos no SUS, o custo-efetividade, modelos matemáticos, impacto orçamentário, nós vamos perder aí mais uns 6 meses, 1 ano, né? Até a incorporação, a compra e a distribuição para a rede. E, nesse ano, a judicialização é que vai ocupar esse espaço. Não existe espaço vazio, não existem necessidades e as necessidades vão correr para os locais onde ela conseguir oportunidades. Então, a gente precisa se antecipar. A Anvisa já deu os primeiros passos no sentido de agilizar o registro de substâncias ou de produtos, de medicamentos novos, medicamentos órfãos. Existe uma pontuação, uma priorização, o Bruno vai explicar melhor, dizendo como há uma priorização de fila, né, para justamente termos no Brasil, com rapidez, o acesso a tecnologias inovadoras para doenças raras, câncer, que é uma demanda muito grande da população e também da judicialização. Então, como a gente faz isso? Uma aproximação, como foi feito na hepatite, fazendo uma sobreposição, né, de análises da Anvisa e da Conitec juntos nos medicamentos que demonstram relevância e demonstram uma oportunidade, será muito, muito bom para a gente encurtar esse caminho. Ainda haverá muita incerteza para ser rompida. É completamente diferente você imaginar colocar no mercado um remédio que tem boas práticas de fabricação, portanto, ele tem qualidade, né? O Dr. Pitt falou muito sobre isso. É importante, isso não se vê no final, né? Você tem que planejar no começo, senão você nunca tem qualidade num produto. Se você tem um produto com qualidade, ele foi
demonstra qualidade, eficácia sobre placebo ou sobre um tratamento convencional, uma segurança aceitável, ele pode ir para o mercado porque vai existir um médico que vai prescrever para aquele doente, que vai comprar o remédio, que vai tomar o remédio. Se houver qualquer problema, o médico vai intervir, né? Esse doente não está sozinho nesta jornada, ele tem um médico com ele fazendo isso. A incorporação para um sistema único de saúde é um aval do governo dizendo aos médicos, prescrevam este remédio tem preferência por vários pontos, ou porque é mais seguro, ou porque é mais eficaz, ou porque ele tem um custo mais interessante que provê o acesso melhor do que outros. Então, existe um fomento, digamos assim, um direcionamento do governo para aqueles remédios, né? Então, é muito maior a responsabilidade quanto à certeza ou à incerteza, seja da segurança, seja dos benefícios que finalmente vamos aferir. E depois tem o orçamento. Nós vamos comprometer uma parte do orçamento com este remédio, com essa compra, esta doença. E se não tivermos certeza que os benefícios virão, a gente acaba perdendo a oportunidade de fazer uma compra de outro produto que poderia ser para outra doença, mas que teria mais custo-oportunidade, seria mais vantajoso para o sistema. Então, é uma responsabilidade grande fazer essa análise e precisa ser feito. A gente tem que pensar que, cada vez mais, remédios desta linha, remédios desenhados para um pequeno grupo de pacientes, com pesquisa ainda bastante pequena, às vezes fase 2, vai obter registro no FDA. Existe política para isso. Vai obter registro na agência europeia e a empresa vai trazer para o Brasil. Atualmente, já é aceito pela Anvisa estudos de fase 2, quando no passado não era assim. É uma coisa recente. Essa oportunidade é importante, porque pode ir para o mercado brasileiro também mais cedo, talvez com um delay pequenininho de 2, 3 meses entre uma aprovação no FDA ou na agência europeia aqui. Seria ótimo no quesito acesso aos doentes. Porém, ainda existem questões de segurança que a gente não está enfrentando e precisa enfrentar. Então, quando você analisa como é que o FDA registra e autoriza um produto em fase 2, e isso é 40% do que eles aprovaram de medicamento inovador no ano passado, não é pouca coisa, não é um ou outro remédio, é 40% do movimento hoje é para esse tipo de remédio. Eles aliam a esse registro, condicionam a alguns pesquisa pós-mercado, alguma pesquisa a mais que se quer de segurança e um registro dos pacientes iniciais que vão receber esse medicamento. Esse registro é ouro para quem vai incorporar uma nova tecnologia, porque eu vou poder ver em condições quase de vida real, né, o que aconteceu de problemas, o que aconteceu de benefícios, porque às vezes os estudos trazem desfechos bastante irrelevantes ou que não fica claro qual é a relevância daquele desfecho com a qualidade de vida da pessoa ou uma sobrevida ou coisa assim. Então, é muito importante que a gente tenha a população brasileira sendo estudada em estudos de pós-mercado num registro acelerado, num registro em que o fase 2 foi abreviado. Isso vai ajudar demais a gente ter mais dados brasileiros e conseguir abreviar o tempo de incorporação e reduzir a incerteza, que sempre existe. Se não houvesse incerteza, não era problema, não precisaríamos ter plenário, votação, relatório, nada disso, né? Sempre existe algum grau de incerteza, mas, às vezes, ela é muito alta, esse grau é muito alto, e, portanto, precisaria ter esse complemento de pesquisas. Então, temos aí um novo ponto para desenvolver. Hoje em dia, não é só pensar como eu faço para conduzir um ambiente propício à pesquisa no Brasil. Eu tenho que pensar também que exigências regulatórias nesse registro privilegiado e poderia ser condicionada a esse registro. O que poderia mover
no sentido de FDA já desenhou algumas pesquisas para serem feitas lá durante os próximos 5 anos. Poderíamos ter um braço de extensão desta pesquisa no Brasil, talvez com o mesmo desenho, né, para ficar harmônico, mas a gente ter braços de pesquisa que pudessem atender alguns pacientes nessa situação e termos dados de população brasileira, né? Então, essas coisas vão nos mover para remover obstáculos, marcos legais, problemas que ficaram cristalizados lá no passado e ninguém mexeu. Como a gente encara essa pesquisa feita aqui, como a gente poderia ter o apoio da empresa fornecendo o remédio nesses primeiros momentos, nesses primeiros tempos de estudo, como a gente pode fazer depois a passagem para uma incorporação de uma forma mais tranquila. Então, todas essas coisas são oportunidades. Precisa de ter, como o Pete fala, uma proximidade. Nós temos que nos respeitar como parceiros e como atores de um mesmo processo. Se a gente não entender assim, se a gente achar que estamos em campos diferentes, a gente não consegue evoluir. Atrás de cada empresa, mesmo multinacional, tem times brasileiros que conhecem a situação do Brasil, sabem como é necessário para o país evoluir cientificamente, produzir pesquisa aqui, produzir desenvolvimento aqui, e a gente isso nunca vai acontecer se a gente esperar todo mundo incorporar. E depois de tudo acontecido, a gente vai fazer essa nossa incorporação com muita segurança 10 anos depois. Não é isso que a gente quer. E as negociações de valores, de fornecimento, são necessárias e vão acontecer no bojo desses mais dados que a pesquisa vai nos trazer. Então, eu acho que nos aproximar, esse será o próximo desafio da Conitec, nos aproximar de um monitoramento de horizonte tecnológico do que está entrando no Brasil, o que as empresas estão pensando em trazer para o Brasil e, portanto, conduzir processos que ajudem a fomentar, a trazer mais dados para encurtar esse período, vai ajudar demais. Quando se fala por que a judicialização agudizou tanto, ela agudizou porque mais remédios estão no Brasil, mais empresas têm trazido remédios novos e, na falta de uma política pública, não existe vácuo. Na falta de uma política pública, vem o advogado, vem o juiz fica sem condição de decidir, e nós temos coortes e coortes de pacientes tomando remédios hoje que nós não sabemos nem se a indicação é correta. Está tudo errado, né? A gente não deveria, e quem está subsidiando é o dinheiro do SUS, mas a gente não sabe nem se o doente está correto, nem se a doença dele vai ser beneficiada por esse tratamento. Não sabemos se ele está tendo eventos adversos, não sabemos se ele está conseguindo continuidade nesse tratamento, porque ele pode perder uma ação e não conseguir remédio para a próxima fase, né? Então, nós temos vários problemas acontecendo e muitas oportunidades. Voltando ao que eu estava falando da Conitec, então, nós precisamos, chegar mais perto da Anvisa. Agora, já temos, como é que falou, alguma maturidade para chegar lá e discutir como fazer, chegar mais perto, não, Bruno? Nós já trabalhamos juntos. Chegar mais perto no sentido, assim, de ver como nós podemos reforçar com os conhecimentos que a Anvisa tem, as priorizações que eles estão fazendo, a gente também nos antecipar nesta avaliação conjugada de listas. Eu acho que isso vai ajudar demais. E a gente vai mudar de problema. O importante é isso. Nós estamos há 10 anos no mesmo problema. 10 anos se fala judicialização, como se fosse, né, uma entidade. Uma entidade. Não, ela é uma febre, um sintoma, como a febre é. Ela esconde várias coisas. Uma delas é essa. A outra é como fazer chegar o remédio incorporado a onde tem que chegar. Então, a gente tem que estudar o que os outros países fazem, né? Ir em outros lugares, ver como os sistemas únicos de saúde, os sistemas públicos de cobertura universal fazem. Nós temos um sistema muito complexo. O nosso sistema de distribuição de componentes, né, básico, especializado, ele é muito complexo. E outros países resolveram trabalhando com... Você vai simplesmente à farmácia, recebe o remédio lá,
E tem um pequeno copagamento que serve justamente para evitar fraudes, reduzir a chance de qualquer malversação desse recurso. A pessoa sabe que ela está tomando, ela sabe, desconta dela aquele percentual. Você vai ver isso no Japão, na Austrália, em vários lugares. Existem esse sistema, que é um sistema que usa o sistema de farmácias, né? Não cria custos a mais. A gente tem muita dificuldade, tanto que mais de 50% da judicialização hoje é de medicamentos que estão incorporados. Se eles estão incorporados, por que eles não estão disponíveis? Por que acaba virando uma ação judicial? Porque o doente chega lá e não acha. Por vários motivos. Comprei, mas não entregou. Entregou, mas não está aqui. Entregou, mas o carro não trouxe. Quer dizer, mil desculpas, mil problemas, que são problemas de distribuição. Então, para finalizar, a Coca-Cola não é o que é pelo líquido que está dentro da garrafa. É porque ela tem um sistema de distribuição mundial. Então, a distribuição é uma tecnologia, uma logística complicada. Não é fácil de fazer num país do tamanho do Brasil, com as heterogeneidades do Brasil. Talvez em alguns lugares tenhamos que ter um sistema complementar de entrega, de outros tipos de coisa para os índios, não sei aonde, para as coisas mais longe. Mas, no geral, daria para usar esse sistema de copagamento muito mais do que a gente está usando hoje. É uma opinião minha, né? Que são ideias que eu acho que têm que ser discutidas para avançar. Porque o que nós queremos é ter acesso ao que está incorporado e queremos ter rapidez e eficiência na incorporação de novidades úteis, relevantes para o Sistema Único de Saúde. Obrigada.